Sem laudo, um laudo concreto dos hospitais pelos quais ela passou, da atriz mirim, da modelo Milena Brandão, lá em São Paulo. Família, obviamente, está inconformada com a morte de uma menina de 11 anos sem nenhuma justificativa. A menina que entrou no hospital saiu com um laudo de dengue e saiu morta sem nenhum laudo concreto. A gente vai conversar hoje com a doutora Natasha Mantelli, que é neurologista, e vai explicar para a gente essa situação, ou tentar explicar os caminhos dessa situação pelas quais a menina acabou passando dentro dos hospitais. Doutora Natasha, muito bem-vinda. Obrigada pela participação aqui no Boletim. Obrigada, boa tarde. Doutora, vamos começar explicando como é que é um atendimento de quem chega no hospital. Nesse caso específico, a menina não estava bem, ela não estava se sentindo bem, procurou a primeira ajuda médica no hospital em São Paulo e disseram que ela estava com dengue. Depois disso, ela seguiu para casa, acabou passando mal de novo, a família procurou mais um atendimento médico e descobriram uma mancha no cérebro dela. A partir daí, você, como neurologista, qual o caminho que deveria ter sido seguido no atendimento médico dessa menina? Eu falo que o médico do dia seguinte ele é sempre o melhor, né? Porque é um pouco mais fácil da gente conseguir dar uma opinião depois que as coisas já aconteceram, depois que os fatos já ocorreram. Mas a história, ela apontava para um quadro de dor de cabeça, dores no corpo, dificuldade para andar, que foi inicialmente atribuído a um quadro de dengue, né? Já que estamos diante de um surto aí de dengue, eu não sei se foi realizado exames para que isso fosse comprovado ou não. E após a piora dela, que foi feita uma tomografia, e nessa tomografia acabou sendo identificado uma mancha, uma lesão cerebral compatível, a princípio, com quadro tumoral. A partir desse momento, a conduta vai depender muito de como o paciente está. Existem pacientes que apresentam tumores, apresentam lesões cerebrais e que não estão com nenhuma alteração clínica naquele momento, e existem pacientes como ela que acabam evoluindo com uma piora muito rápida. O que provavelmente deve ter acontecido, ela estava em hipertensão intracraniana por conta dessa lesão, né, dessa massa tumoral que foi encontrada, e como o crânio ele é uma caixa fechada que não tem para onde expandir, quando a gente tem algo ali dentro que está fazendo com que aumente essa pressão, a gente acaba tendo comprometimento do cérebro, do fluxo cerebral, do funcionamento cerebral como um todo, e isso pode levar a coma e as paradas cardiorrespiratórias aí que foram relatadas nessa criança. Agora, essa mancha que foi encontrada no cérebro dessa criança de 11 anos, poderia causar esse diagnóstico de dengue, assim, inicialmente? Ser semelhante ao diagnóstico de dengue? Acho pouco provável, mas como ela tinha uma queixa de dor de cabeça, né, talvez isso tenha sido um fator aí complicante. O exame neurológico, o exame clínico neurológico, ele ajuda muito a identificar algumas coisas que podem nos levar a pensar em diagnósticos diferenciais. Então, se eu sei se, como eu disse, se foi feito um teste para dengue no momento que ela foi admitida pela primeira vez no atendimento hospitalar, mas talvez isso possa ajudar, teria ajudado a pensar em outras causas e não na dengue, né, como a causa para tudo que aconteceu com ela. Doutora, vamos pensar num atendimento por conta do fator dor de cabeça. Quando um paciente ele chega num hospital com muitas dores de cabeça ou com uma dor de cabeça recorrente, qual é o padrão de atendimento para essa pessoa? E se essa pessoa já tem um quadro de dor de cabeça ou não. Então, vamos aproveitar que nós estamos em maio. Maio é o maio roxo, que é o mês de maio bordô, que é o mês de conscientização das dores de cabeça, né, da cefaleia. Vamos imaginar um paciente que já tenha, um adulto que já tenha um quadro de enxaqueca de longa data. Se ele chega ao pronto-socorro com um relato de que ele está com uma dor com o mesmo padrão que ele costuma ter, ele vai ser medicado para enxaqueca e muito provavelmente não será necessário exames de imagem adicional.
Agora, sempre que a gente fala de dor de cabeça no pronto-socorro, nós temos alguns sinais de alarme que nós chamamos. Quais que são esses sinais de alarme? Um paciente que nunca teve dor de cabeça na vida e se apresenta com uma dor de cabeça é algo que a gente precisa investigar. Um paciente nos extremos de idade, crianças e idosos que também não tinham histórico, precisam ser investigados. Pacientes com dor de cabeça e outros sintomas, febre, náusea, vômito, sonolência, dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, tudo isso merece uma investigação, preferencialmente com um exame de imagem dentro do atendimento aí no pronto-socorro. Bom, a partir dessa identificação e da necessidade de fazer exames de imagem, se for detectado uma massa, como foi detectado no caso da Milena, dessa criança de 11 anos que acabou falecendo, quais são então os próximos passos? Se ela não estivesse, né, num quadro agudo de hipertensão intracraniana, né, que é o que aparentemente pela história ela estava, ela deveria ser encaminhada para fazer exames mais detalhados. Então, a ressonância nuclear magnética é um exame que nos ajuda a tentar entender um pouco melhor o que é exatamente essa massa, tentar entender qual é a origem, a extensão dela, para que possa ser feito um plano terapêutico para ela. O primeiro passo, se ela estivesse estável, seria realmente a complementação dos exames. No caso do paciente não estar estável, o primeiro passo é estabilizar. Então, com sedação, com intubação, com medidas que sejam necessárias para garantir um bom funcionamento do organismo como um todo. No caso dessa menina também, a gente continua no caso específico dela, que foi encontrada essa mancha, que pode ser um tumor. Qual seria então o encaminhamento devido para essa criança? Se ela estivesse estável, ela precisaria ir para um hospital com mais recursos para que pudesse complementar a avaliação de imagem. Caso o local onde ela estivesse não tivesse recursos para fazer uma ressonância, por exemplo, ou uma avaliação de um neurocirurgião, um neurologista, para que pudesse definir melhor essa conduta. Câncer com um tumor nesse na cabeça, pode acontecer, a senhora já falou sobre isso, mas pode acontecer sim essa morte repentina dessa forma? Pode, pode, porque como o cérebro, né, o crânio, ele é uma caixa fechada, se a gente tem um aumento muito grande da pressão dentro dele em decorrente de uma lesão, né, em decorrente de um tumor, de algo que está ali, que não deveria estar, isso traz uma série de comprometimentos para o cérebro. E a gente acaba culminando, né, com uma possível síndrome de hipertensão intracraniana, que pode levar a coma e que pode levar às paradas cardiorrespiratórias e levar a óbito. Mesmo com esse exame de imagem e com essa massa que estava no cérebro da criança, existia, a possibilidade dela sair morta do hospital e sem um laudo concreto de uma causa de morte? Como não foi feito um diagnóstico preciso do que aconteceu com relação a essa massa, é possível. Eu acho que o laudo poderia constar, né, como paradas cardiorrespiratórias decorrentes de uma síndrome de hipertensão intracraniana, mas o médico que está ali assinando o laudo, ele não iria conseguir identificar o que exatamente foi essa massa e o porquê que ela levou, né, a todos esses comprometimentos dela. Ou seja, agora só o Instituto Médico Legal para atestar a causa da morte dessa menina. Infelizmente, sim. É um quadro que acabou ganhando uma visibilidade muito grande, né, por conta dela ser atriz, mas cânceres, né, tumores cerebrais, eles são a segunda causa de cânceres em crianças, perdendo só para leucemia. Então, 26% dos cânceres infantis são tumores cerebrais. A maior parte deles pode ser benigno, mas quando eles têm uma apresentação maligna, essa apresentação maligna ela pode ser sim muito rápida, uma evolução muito rápida, um quadro muito agudo, como o que parece que aconteceu com essa criança. Então vamos deixar aí um recado para os pais, ao que os pais devem ficar atentos, quais sinais os pais devem ficar atentos em casos de dores de cabeça nas crianças. Toda dor de cabeça em criança, principalmente quando a criança começa a reclamar dela de uma forma recorrente, precisa ser investigada. Se essa dor de cabeça vier associada a sinais que a gente chama de alarme,
febre, náusea, vômito, rebaixamento do nível de consciência, então a criança fica mais sonolenta, mais amuadinha, com dificuldade para caminhar, com dificuldade para falar, ele deve procurar o pronto-socorro imediatamente. Lembrando que no caso dela, o que tudo indica, foi relacionado a esse tumor cerebral, mas mesmo a dengue e outras doenças podem comprometimentos cerebrais, a própria meningite é um comprometimento infeccioso e que precisa de atenção imediata no pronto-socorro, com diagnóstico correto, com tratamento rápido, também pode evoluir de uma maneira muito ruim se não for tratado a tempo. Maravilha, doutora Natasha, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui para a gente hoje. Fica aí as informações para os pais, para as famílias que estão nos assistindo. Muito obrigada, até a próxima.